Espera aí, então. Deixa eu voltar lá no início. Tá no início? Isso, está no início agora. Então, tá. Bom dia. Eu, Tatiane, autorizo a gravação dessa apresentação. Eu, Carlos? professor Carlos, também autorizo a gravação da nossa apresentação e Então, divulgação. então, vamos apresentar no módulo de tendências de ensino-aprendizagem do professor Marcos Fernando Sobrinho. Bem, a nossa apresentação tem como foco num Além de artigo. gravar, só um minutinho. Além de gravar, a gente pode veicular a gravação? Sim, pode. E pode veicular a gravação. Então, o nosso foco nessa apresentação vai ser no artigo que tem como título Afetividade no processo de ensino-aprendizagem, as contribuições da teoria de Valoliana. Então, o foco desse artigo, eu sou a Tatiane, e juntamente com o meu colega Carlos, o foco dessa pesquisa tem como as teorias de Henri Voller, que nós vamos tratar especificamente de acordo com os slides. Bem, a construção desse artigo foi feita pela Elvira, que ela é doutora, Elvira Cristina Martins Tassoni. Ela é doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontífica Universidade Católica de Campinas. E o Sérgio Antônio da Silva Leite, que é doutor em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo e professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Então, esses foram autores desse artigo, na qual nós vamos falar da pesquisa que fizeram em campo na sala de aula e vamos falar posteriormente. E para contribuir ainda mais para esse foco dessa apresentação, vamos falar desse artigo também da afetividade no processo de ensino-aprendizagem, as contribuições de Henri Vollon, da Abigail Varenga Marroney, que iniciou suas atividades no programa de estudos da pós-graduação em Educação, Psicologia da Educação no ano de 1970, tendo se aposentado em 2006, e foram 46 anos de atividade, ministrando disciplinas, orientando alunos e realizando pesquisas. E a Laurinda Ramalho de Almeida atuou como professora orientadora educacional, diretora e supervisora na rede pública estadual, em órgãos centrais da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, e atualmente ela é docente do Programa de Estudos Pós-Graduação em Educação, Psicologia da Educação e do Mestrado Profissional em Educação da Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Então, esse artigo aqui, ele visa contribuir para o foco da nossa pesquisa, que era da teoria de Henri Vollon. Então, os objetivos desse artigo é baseado nas ideias de Vollon, que é analisar a influência dos aspectos afetivos no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, quais são os aspectos afetivos que vai influenciar no ensino-aprendizagem na sala de aula, e apresentar algumas formas pelas quais a afetividade manifesta produzindo sentimentos e emoções que podem afetar a aprendizagem. Bem, Henri Vollon estudou filosofia e medicina, nasceu em 1879 na França, teve como foco na pesquisa na psicologia e educação, juntamente com as contribuições de Piaget e Freud. O centro do estudo dele era na psicogênese da pessoa, e ele atribui à psicologia um tratamento histórico, neurofuncional, multidimensional e comparativo, apresentando um novo olhar para a motricidade, a emoção e a cognição. Então, Henri Vollon, o foco do estudo dele é na pessoa integral. Ele tem um caráter humanista e não tem como você ver, acredita-se, né? De acordo com os artigos dele, não tem como você ver o ser humano em um aspecto. Você tem que ver o ser humano no todo, no afetivo, no cognitivo e no motricial, que é a parte motora.
Então, para a gente poder entender a pesquisa que foi feita na escola, que eu vou falar posteriormente, nós precisamos entender qual que foi a teoria de desenvolvimento dele, que é com o nosso professor Carlos. Então, eu vou apresentar então para vocês o que é essa teoria, os principais aspectos dela e como que a gente poderia aproveitá-la dentro da sala de aula. Que foi isso o artigo aí que a Abigail e a Laurinda escreveu ao apresentar as contribuições do Henry. A primeira coisa que tem que ficar bem claro para a gente é que o foco principal da teoria é tentar compreender o ser humano, de que forma que o ser humano é constituído, como que ele é enquanto pessoa, como que ele se forma, e cada etapa desse processo da criança, do adolescente, até chegar na formação enquanto pessoa. Um outro objetivo da teoria é que ela vai poder, a partir do entendimento do ser humano enquanto pessoa, dele como um todo, eu vou poder, então, volta para mim, por favor, Tati, eu vou poder, então, perceber o ser humano nas suas infinitas fases e, ao perceber e compreender essas fases, que ele chama de estágio, eu vou poder usar isso como instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Então, ao perceber cada um dos estágios pelo qual passa o meu aluno, eu tenho condições de interpretar em que fase, em que estágio que ele está e perceber de que jeito, qual a melhor maneira, qual o melhor instrumento para poder alfabetizá-lo, educá-lo, fazer com que ele tenha uma aprendizagem significativa. E aí, por isso, a importância dos estágios é que o professor, a partir do momento que ele consegue captar em que estágio que o aluno está, ele pode, então, agir intencionalmente. E, ao agir intencionalmente, ele vai tanto orientar como também testar as atividades se estão ou não adequadas ao aluno. Para passar, Tati. Assim sendo, a função da teoria é fazer com que eu tenha uma previsibilidade da minha rotina dentro da sala de aula. Que eu possa, a partir dessa rotina, enquanto professor, eu possa perceber quem é meu aluno, em que situação que ele está, em que processo formativo enquanto pessoa e enquanto processo também formativo de ensino-aprendizagem. Então, o enfoque da teoria é dar subsídio para que nós, professores, tenhamos condições de nos questionar, enriquecendo, assim, a nossa prática a partir desse conhecimento que é teórico, dando, assim, mais autonomia, mais segurança para a nossa prática cotidiana, nossa prática didática. Vou passar. Aí, por isso, eu trago no próximo slide que o ser humano, na perspectiva da psicogênese do Henry, ele é um ser humano que ele é composto de várias fases, várias etapas, e aí ele vai nomenclar essas etapas de organismo, meio, de cognitiva, afetiva, motora, afetiva, ato motor, conhecimento e pessoa. Então, a criança ela passa por esses estágios, por essas fases. E ele vai dar ênfase aqui na fase afetiva, que é a que eu vou comentar e aprofundar com vocês, que é o objeto do estudo da Abigail e da Laurinda. Mas antes de dar ênfase na afetiva, eu quero deixar claro para vocês, e não sou eu que estou deixando, é o próprio autor, o Henry, que ele fala que, por mais que eu consiga perceber, não, a criança ela está na fase cognitiva, afetiva, motora, não, ela está na fase ato motor. Isso não quer dizer que ela exclui as outras fases, né? Não quer dizer que ela já passou pelos outros estágios e pronto, acabou. Não, há uma dinâmica, há uma interação. Ela ora está em uma, hora ela está em outra, e o fato dela estar em uma não quer dizer que ela também não possa desenvolver, não possa aprender a partir da outra também. E aí eu coloquei só na frente de cada uma dessas fases algumas coisas que a gente possa interpretar e conhecer. Então, no organismo meio, nós vamos ter lá os estudos do meio, né? O professor tem que ter uma preocupação em que meio que a criança está vivendo, né? O meio afeta o jeito dela de ser, o jeito dela de perceber. Na cognitiva afetiva motora, as 4 etapas do domínio funcional, de como que a criança funciona, como que ela percebe o mundo, ela está aprendendo a conhecer as coisas, os objetos, então ela vai se relacionar com os objetos. Na afetiva, que é a que a gente vai estudar e dar enfoque, ele vai falar de 3 estágios da afetiva, da emocional, dos sentimentos e da paixão. E é interessante, a gente vai perceber isso, né, porque quando a gente fala de afetividade, a gente já engloba esses 3
etapas, mas sem fazer a diferenciação. O que é emocional, o que é sentimental, o que é passional, né? E ele vai colocar bem delimitado, bem definido o que é cada uma delas. O ato motor, o conhecimento e a pessoa. Pode passar, Tati, por favor. Tati? E aí ele vai falar, então, de 3 estágios, de 3 momentos, e esses 3 momentos eles estão interligados, né, como eu já havia dito para vocês, que o nosso aluno passa, e esses momentos vão servir para a gente orientar esse conjunto, que é o conjunto de afetividade. Ele vai falar do sincretismo para a diferenciação, e aí dentro desse sincretismo para a diferenciação, ele vai falar que há uma unidade entre os conjuntos funcionais, as sensibilidades internas, e aí ele vai falar que ora ela é de interocepção, de propriocepção e exterocepção. Então, nós temos um sincretismo para poder nos diferenciar, mas que essa diferenciação ela também passa por uma alternância de preponderância, né? Predominância. Então, ora eu estou num conjunto, um conjunto domina a minha fase, mas não quer dizer que eu abandono completamente os outros. E a alternância de direção, ora ela é afetiva e ora ela é cognitiva. Então, ora ela vai afetar mais e vai estar dando mais ênfase às nossa afetividade, ora ela vai estar mais propensa a ajudar, a auxiliar nosso lado do conhecimento, que é a cognição. Então, o professor, identificando em que fase que o aluno está, ele vai poder direcionar as práticas pedagógicas dele, as atividades de sala de aula e até extra sala de aula, já que eu preciso saber em que meio que o aluno está. Então, o que o Henry está dizendo é que eu preciso identificar os estágios de desenvolvimento que vai me permitir, enquanto professor, adequar as minhas atividades e, ao adequar essas atividades, eu vou ter, então, melhores instrumentos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem aí dessa criança. Pode passar. Assim, ele vai dizer, então, que é o que ele vai trabalhar mais especificamente, essas características afetivas, né? O texto todo fala mais dessas características em relação à afetividade. O Henry vai dizer, então, que na afetividade, ela se subdivide em 3 partes, que é a emoção, o sentimento e a paixão. E aí, algo que eu achei e fiquei encantado com essa diferenciação que ele faz, né? A emoção seria algo mais próximo da afetividade, é uma expressão corporal, motora, ela não tem, como ele diz, ela não tem nenhum controle racional. Mas antes até da gente entrar na emoção, ele vai definir a afetividade como sendo uma disposição de ser afetado pelo mundo externo e interno. Então, nós temos uma capacidade, uma predisposição para poder ser afetado. A gente é atingido pelas coisas externas. E aí a emoção é a nossa primeira reação, é corporal, ela é motora. Eu lembro, por exemplo, de um exemplo, que aí não é ele que dá, mas eu que, quando estudei pela primeira vez essa teoria, eu lembro que, por exemplo, a criança, quando vê injeção, ela nem sentiu a agulha penetrar a pele, mas muitos de nós já faz careta, já enrijece o braço, então isso é emoção. Você não sentiu nada, mas já está tendo uma reação motora. Agora, o sentimento, ele vai dizer que não, é uma expressão representacional da afetividade, né? Aí você chorar, fazer careta, dizer, ai, não gosto de injeção, ai, não, injeção é legal, já é algo de sentimento, já é algo que tem uma racionalidade. E o que eu achei mais fantástico na definição dele é a paixão, porque muitos de nós acham que a paixão, aquela coisa avassaladora, irracional. Não, ele define a paixão como uma tentativa de controle. Então, quando a gente está apaixonado ou quando a gente está sobre essa afetividade, que é a paixão, eu estou tentando controlar ou tentando dominar certas situações, né? Na tentativa de silenciar uma emoção. Então, quando alguém está apaixonado, né, vamos trazer isso para a relação afetivo-amorosa, né, quando você está apaixonado, é aquela situação, por exemplo, de tentar controlar a sua emoção de ciúme. Não, a pessoa está conversando com o outro, você faz de conta que não vê, mas você está ali de rabo de olho, olhando, percebendo. A criança também tem essas situações dentro da sala de aula, assim como o adulto, para a sua vida. E aí ele vai dizer, então, que eu preciso saber, dentro do tema afetividade, quais são esses 3 momentos
dentro de sala de aula para poder aproveitá-los de forma didática e fazer com que a criança, então, aprenda e desenvolva sua cognição a partir do momento de sala de aula. Vou passar, Tati. Não estou correndo muito, não, né? Se tiver, vocês pedem socorro. Aí, assim, ele vai trabalhar os estágios, que são os estágios aí afetivos, para que a gente possa compreender essa criança e, a partir da compreensão desses estágios, a gente possa também ter uma atuação efetiva em cada um desses estágios, proporcionando uma melhor aprendizagem. Então, o primeiro estágio é o impulso emocional, e ele vai falar que, a partir desse estágio, o professor percebendo a criança nesse estágio, ele vai poder contribuir para o processo de aprendizagem dela a partir de atividades que sejam de contatos corporais, que exijam respostas corporais. A Tati depois vai comentar sobre cada um desses estágios, então eu vou passar só pinceladamente. O sensório motor e projetista, quando o professor também percebe esse momento da criança, ele pode proporcionar atividades em que a criança possa fazer indagações, fazer perguntas, trocar informações entre elas. No estágio personalismo, a criança vai poder aprender a partir da experimentação e descoberta do mundo exterior, ela vai poder se descobrir e descobrir o outro. A partir do categorial, a criança vai poder ser estimulada a aprender não só a partir do convívio com o outro, mas criando categorias, hipóteses. Então, ela vai formular essas hipóteses, categorias. E a puberdade e adolescência, a criança também vai poder aprender a partir da exploração de si próprio, das suas impressões, a partir do domínio também dessas categorias que já foram formadas. E, por último, a fase adulta, que eu coloquei até uma interrogação, porque o texto da Abigail, ela não traz muitas informações sobre essa fase adulta e como é a fase quase que eu pesquiso, o meu foco de pesquisa do meu projeto é o ensino médio, e aí a Abigail só traz que o Henry, ele propõe, né, ele idealiza que na fase adulta o ser humano já conseguiu fazer um equilíbrio, atingir, não sei, um grau de maturação, de possibilidade de escolhas entre esses outros estágios. E aí, por isso mesmo, a autora não apresenta qual seria a melhor forma de preparar, de desenvolver a cognição, essas categorias cognitivas na fase adulta, né? Ele apresenta só nas demais fases. De forma bem ligeira, né, para que a Tati possa expor a experimentação dessa teoria na sala de aula, eu coloquei aí para vocês como que seria, então, esse processo de desenvolvimento e de que forma que o professor pode, ao compreender esse desenvolvimento da pessoa na sua forma integral, e aproveitar isso dentro da sala de aula, direcionando as suas atividades. Pode ir, Tati. Bem, agora a gente vai falar da pesquisa, que foi o foco do artigo, que é alguns resultados da pesquisa numa escola privada no interior de São Paulo. O objetivo de ter escolhido essa escola foi por causa a escola tem uma formação continuada de professores e isso eles acharam gratificante fazer essa pesquisa. Foi uma pesquisa com aproximadamente 51 alunos, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, onde foi possível fazer uma autoscópia, ou seja, as aulas foram gravadas e depois os alunos podiam ver as aulas e fazer os comentários dessas aulas, ver quais são as ações dos professores, da forma afetiva, né, contribuíram para o ensino-aprendizagem de cada um. Então, através dessa pesquisa desse artigo, foram possível identificar 8 aspectos de ensino-aprendizagem, que envolve a afetividade, que é ajudar os alunos. Bem, isso aqui foram um processo que quanto mais o professor se aproxima do aluno, quando ele vai tirar as dúvidas dos alunos individualmente, mesa por mesa, viu tanto que o resultado foi positivo, o aluno se sentiu especial. Falar com os alunos, até a maneira como fala com os alunos, o tom de voz que usa com os alunos, influencia no processo de ensino-aprendizagem. Então, você chamar o aluno de estrupício,
e o aluno de amor, é diferente o processo da afetividade nesse ensino que o aluno vai ter da visão do professor. Atividades propostas. A maneira como o professor propunha essas atividades, então, em dupla, individual, afetava também no processo afetivo do ensino-aprendizagem. Além dos conteúdos. Então, quando o professor mostrava para os alunos a praticidade, aonde que eles iriam usar os conteúdos, ele se tornava a aula mais prazerosa. Corrigir e avaliar. Esse aspecto, será que nós estamos punindo o aluno, deixando ele insatisfatório com os resultados obtidos na hora de avaliar? Aluno-objeto, nesse aspecto aqui, é para não ver como aluno como uma caixa que você vai lá e deposita o conteúdo e ele só tem que assimilar e memorizar mecanicamente e depois reproduzir. Tem que ver além disso quais são os processos cognitivo, afetivo e motor. O professor é o objeto. E o sentimento e percepção do aluno, então o aluno consegue, através de uma aula, se ele gosta do professor, consequentemente, ele vai gostar da aula. Esse professor objeto também é quando o professor tem o domínio do conteúdo, o aluno consegue identificar isso. Ele consegue aprofundar no conteúdo, ele vê com outros olhos. Então, nós podemos observar na afetividade em diferentes níveis de classe. Um aluno, por exemplo, da educação infantil, você recebe cartinhas, quando você entra na sala, você recebe abraços. Essa aproximação, ela é mais afetiva, em questão no motor, né? Agora, quando você tem, por exemplo, um aluno do ensino médio, você não vê essa aproximação de cartinha. Eles já são mais recuados, mas assim, eles vê você como um modelo, às vezes quer seguir seu exemplo, vê como um amigo, às vezes um conselheiro, né? Então, os níveis de processo são diferentes. E esses oito aspectos do ensino-aprendizagem foi observado na escola privada no interior de São Paulo, seguindo a teoria de Henry Vollen. Então, quais são as nossas reflexões que nós podemos fazer na prática? Destaquei algumas, então. Identificar como as relações afetam o desenvolvimento, como a relação professor e aluno vai afetar esse ensino-aprendizagem. Por exemplo, um professor que se dedica nos alunos que sentam na frente, os alunos do fundão vão se sentir mais menosprezados, mais recuados em relação ao professor. Consequentemente, vão querer fazer bagunça, não vão prestar atenção na aula. A ação do professor interfere na aprendizagem. Então, o professor que é mais próximo do aluno vai interferir na aprendizagem dele. Afetar o nível emocional e criar vínculos na relação. Então, nós professores, né, de um modo geral falando, temos que criar esse vínculo emocional para poder atingir todas as áreas do conhecimento do aluno. E eles têm que... Para exemplificar, Tati, o simples fato do professor, por exemplo, caminhar pela sala, explicar o conteúdo lá do fundo, né, ele mudar aquela postura de ficar só no quadro e andar pela sala, se movimentar e conversar com os alunos durante a explicação, já torna essa relação professor-aluno mais próxima, ou o professor que também, durante o intervalo, ele conversa pelo corredor com um aluno, durante o recreio, ele não fica só na sala de aula, ele faz com que o aluno se interesse pelo conteúdo, se interesse pelo processo de ensino-aprendizagem, só pela aproximação com o professor. Às vezes ele nem gosta da disciplina, nem gosta do conteúdo, mas a relação professor e aluno faz com que ele passe a aprender o conteúdo. Exatamente isso. E até no supermercado, quando ele vê a ligação, ele fala: olá, meu professor, vai todo animado. Então, tem que ter essa relação de afetividade entre professor e aluno. E todos devem saber que são importantes um para o outro. Não menosprezar os da frente ou do fundão, ou colocar destaque em alguns, aqueles que são os melhores, que aprendem com facilidade, não fazer essa exclusão. Então, para concluir, a teoria de Henry Vollen, que fez durante essa pesquisa da afetividade, foi positiva. Para mim, foi muito importante para a gente ver esse processo da afetividade. Às vezes, nós fazemos alguns julgamentos na sala de aula, então essas leituras aqui contribuem demais para a gente fazer essas reflexões das nossas práticas mesmo. Foi então, a sugerida pelo professor foi a afetividade no processo de ensino-aprendizagem, e nós fomos além, né, trazendo a Abigail, a Laurinda, para contribuir nessa teoria de Henry Vollen.